Nós estamos no terceiro sermão, vão ser 10 sermões, e o primeiro sermão foi uma igreja comum fundada por Cristo. No segundo sermão do pastor João, na semana passada, nós vimos uma igreja comum, ela é guiada pela palavra. E no sermão de hoje, o assunto que nós vamos tratar é que uma igreja comum, ela é governada com amor. E para isso, o nosso texto base, nós vamos ler Hebreus 13, versículo 17. Então, você já pode abrir sua Bíblia, já pode deixar em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Irmãos, tem uma palavra que gera muito desconforto na atualidade, que é a palavra autoridade. Nós vivemos uma geração que aprendeu a desconfiar de qualquer forma de autoridade. E aí nós vamos ver isso nas escolas, nós vamos ver isso nas famílias, nós vamos ver essa questão da autoridade, essa desconfiança na política. Infelizmente, a gente também vê essa questão com certa desconfiança nas igrejas. O espírito do nosso tempo, ele diz o seguinte: olha, ninguém manda em mim. Não existe autoridade sobre mim. Eu sou minha própria autoridade. E com isso, muitos cristãos acabam, então, trazendo essa mentalidade, essa contra-autoridade, acabam trazendo isso também para dentro da vida da igreja. Mas a Bíblia, ela nos mostra algo que é completamente diferente. Ela nos ensina que Deus governa o seu povo. Deus governa o seu povo. Ele não deixou a igreja a sua própria sorte, nem é uma democracia, nem uma anarquia espiritual, onde cada um de nós faz o que a gente quer. Pelo contrário, o Senhor estabeleceu um governo espiritual ordenado, e esse governo, ele tem responsabilidades e limites claros e bem definidos. Esse governo, ele vai ser exercido por homens que nós chamamos de presbíteros. E aí, lembrar novamente, a Bíblia vai trazer a palavra presbíteros, pastores, bispos, anciãos, de forma intercalada. Tá? Então, durante a minha explanação, às vezes eu vou falar pastor, às vezes eu vou falar presbítero, ancião não vou falar, porque nós só temos um na igreja. Mas, na verdade, são palavras diferentes para pessoas que têm o mesmo ofício, exercem exatamente a mesma função. Então, esse governo é exercido por homens que são chamados presbíteros, e eles vão ser instrumentos do próprio Cristo para conduzir, para proteger, para corrigir rumos e para edificar a igreja. E, ao mesmo tempo, a igreja tem um chamado, que é o chamado de se submeter com amor e com confiança a essa liderança que é instituída por Deus. Essa é a relação, então, desse texto que Hebreus vai nos trazer, de uma forma muito bonita, mas também muito séria. E aí nós vamos, então, ler agora esse trecho na palavra do Senhor. E ele diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra as nossas mentes e nossos corações para que nós possamos receber, ó Deus, aquilo que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer nos comunicar, ó Pai. Que nós possamos ter tranquilidade, que nós possamos ser submissos à sua palavra. E eu te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estou um pouco gripado,
Então vou beber água hoje o tempo todo, que a minha boca está ficando muito seca. Irmãos, essa passagem que nós lemos de Hebreus 13, 17, ela vai trazer para a gente o padrão do que é uma igreja madura e saudável, que é um povo submisso e amoroso, de um lado, mas liderados por homens que são piedosos e vigilantes. Então, de forma resumida, o que esse texto vai nos ensinar é o seguinte: uma igreja saudável é aquela que reconhece o governo amoroso que Deus instituiu e responde a esse governo com submissão e com amor. E nós vamos ver, então, isso com base em 3 pontos. Primeiro, nós vamos ver qual é o papel do rebanho, qual é o papel da igreja. No segundo ponto, nós vamos ver qual é o papel dos presbíteros. E no terceiro ponto, nós vamos ver qual que é o resultado dessa relação de governo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita a cristãos de origem judaica, então, antes eram judeus, que estavam sofrendo perseguições, conforme a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 10. Com isso, alguns desses irmãos, eles estavam sentindo enfraquecidos, desanimados com essa nova fé. E esses cristãos, eles já haviam sido ensinados por pastores, e agora muitos deles, por conta das perseguições, estavam tentados a voltar para o judaísmo. O autor de Hebreus, então, ele vai escrever essa carta para encorajá-los a perseverar na comunhão e na submissão dentro da igreja, mostrando a superioridade de Cristo e da nova aliança. O autor de Hebreus, ele vai enfatizar que Deus levantou líderes espirituais, que são os pastores, presbíteros, como meio de graça para preservar a fé e a ordem dentro da igreja. Nos capítulos finais, na verdade, no último capítulo, já no capítulo 13, o autor de Hebreus ele começa a aplicar, então, tudo aquilo que ele ensinou nos capítulos anteriores. Ele vai falar, então, de hospitalidade, de pureza, de contentamento, mas ele também vai falar de submissão a uma liderança espiritual instituída por Deus. Em Hebreus 13, no versículo 17, ele já cita essa liderança. Ele fala assim, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E aí, no versículo 17, que nós acabamos de ler, né, ele aprofunda então essa exortação. Né? Ele pede para se lembrar dos líderes e agora ele pede, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Nós precisamos notar que a submissão aos líderes, isso é muito importante ficar claro. Submissão aos líderes não é um ato cego, mas é um reflexo da nossa fé na soberania de Deus. Submeter-se a presbíteros fiéis é reconhecer que o próprio Cristo governa a sua igreja por meio deles. Com isso em mente, nós vamos então observar agora aqueles 3 pontos que eu citei. E o primeiro ponto, qual é o papel da igreja? E aí nós vamos pegar de novo a primeira parte do versículo 17, que diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. O primeiro dever que o texto então mostra para a gente é o dever do rebanho, é o dever da igreja, não o dever ainda dos líderes. Né? Antes de falar do cuidado pastoral, o autor de Hebreus ele vai falar da responsabilidade da igreja em se submeter à liderança e cooperar com ela. E ele começa então com 2 ordens bem enfáticas e bem fortes. E isso talvez seja a grande questão do nosso tempo, a questão da autoridade. Nós não estamos tão mais acostumados com isso. Eu, por exemplo, eu sou professor universitário, eu vivo isso diariamente. Quando eu comecei a dar aula 25 anos atrás, era totalmente diferente. Eu já não tinha pegado já os melhores momentos. Hoje, a falta de respeito, né, pelas pessoas mais velhas, pelas autoridades constituídas, é terrível. Né? E aí, então, nós temos aqui 2 ordens, que são, a primeira, obedeçam.
E aí a gente precisa entender esse verbo pela perspectiva onde ele foi escrito, tá? No grego, obedeçam é o verbo peiteste. E ele significa literalmente o seguinte: deixem-se persuadir, deixem-se ser convencidos, sejam dóceis à direção, confiem. Então vejam que o verbo, na nossa tradução é muito forte, obedeçam. Mas quando nós vamos para o original grego, nós vemos que é algo mais voluntário. Deixem-se, deixem-se ser convencidos, deixem-se persuadir, confiem. Aqui a ideia não é, de novo, de uma obediência cega, mas de uma obediência confiante, voluntária e relacional. Ela é uma obediência que nasce da confiança, não da coerção. Não é aquela obediência forçada, mas de pessoas que confiam. É uma obediência, que nasce da convicção de que Deus, em sua sabedoria, estabeleceu uma liderança espiritual para o bem do seu povo. A igreja ela é chamada a obedecer os seus líderes não com desconfiança ou com resistência, mas com confiança e com docilidade, sem criar obstáculos ao cuidado amoroso que os seus líderes exercem sobre o rebanho. Uma possível tradução que a gente poderia dar a esse texto seria: Senhor, eu confio no seu modo de governar a tua igreja. Eu confio no Senhor. Por isso eu obedeço. Obrigado, gente. A segunda ordem que é dada pelo autor de Hebreus é: sejam submissos. É outra palavra que às vezes nos deixa meio assustados. Ser submisso nos deixa numa posição um pouco desconfortável. Mas, de novo, nós vamos ao texto grego e o verbo é upeiket. E o upeiket, ele traz a ideia de ceder voluntariamente. Colocar-se sobre a direção de alguém. A submissão aqui ela não é forçada. Ninguém vai pegar alguém pelos braços e falar: você tem que se submeter. Não é assim. Ela é um ato consciente, um ato espiritual de deferência à liderança ordenada por Deus. Submeter-se é uma forma, novamente, falar: Senhor, eu confio na sua forma de governar a sua igreja. Esses verbos, eles estão no presente, obedeçam, submetam-se. E por isso eles indicam que essa submissão e essa obediência, elas são atitudes contínuas, elas não são pontuais. Então, assim, em algum momento eu obedeço, mas na hora que eu discordo, eu desobedeço. Não, a obediência ela é contínua. Ela é constante, ela não é eventual. Ela é um chamado para que nós vivamos constantemente em atitude de submissão amorosa e de cooperação. Em outras palavras, o autor está dizendo: olha, não resistam àqueles que Deus colocou sobre vocês. Antes, confiem, sigam, cooperem com alegria. Agora, um ponto muito importante, gente. Essa obediência ela não é incondicional. O pastor mandou, eu obedeço. Ela não é incondicional. Ela não se aplica a líderes infiéis ou hereges. O contexto onde esse versículo está encaixado e falando, pedindo que vocês, que nós obedeçamos e que nós nos submetamos a essa liderança, o contexto é de presbíteros que são fiéis à palavra, que pregam o evangelho e que velam pelas almas. Obedecer a esse tipo de liderança é obedecer ao próprio Deus, porque é Ele quem instituiu essa forma de governo. E aí, meus irmãos, a Bíblia ela nunca pede que nós obedeçamos cegamente aos pastores, como eu já havia dito. A autoridade deles não é absoluta.
A autoridade deles é delegada por Deus, a autoridade dessa liderança é espiritual, a autoridade dessa liderança é ministerial e é serva da palavra. Ela está abaixo, é submissa à própria palavra. Então, essa autoridade ela vai ter limites claros. Por exemplo, presbíteros, eles não podem determinar ou decidir com quem você vai casar. Ou se aquele emprego, né, que você está trabalhando atualmente, ou que você recebe uma oferta, se aquele emprego você pode ir para ele ou não. Né? O presbítero não tem autoridade de falar como é que você vai gastar o seu dinheiro. Isso não está nessa esfera de autoridade. A autoridade ela é ministerial. Essa autoridade dos presbíteros ela é espiritual. Nós temos esferas de autoridades. Por isso é que vocês têm o dever de verificar se o ensino e a prática dos seus líderes permanecem fiéis às Escrituras. E como é que a gente faz isso? Como é que eu verifico se os meus líderes são fiéis? Né? Observando se eles guardam a sã doutrina, se eles vivem com a integridade e se amam de fato o rebanho que Deus lhes confiou. Mas aí eu chamo, né, um pedido de cuidado. Nós temos que tomar cuidado para que esse discernimento ele não se transforme em rebelião. Então lembrem, nós não temos uma submissão incondicional. Nós somos submissos enquanto nossos líderes são fiéis à palavra. Mas aí nós temos que tomar também cuidado com esse outro lado da moeda. Porque alguns tentam disfarçar o orgulho sob o nome de zelo. Eu tenho zelo com a palavra. Quando alguém começa a reunir simpatizantes para sustentar sua própria opinião, ele já não está mais defendendo a verdade. Na verdade, ele está criando divisão no corpo de Cristo. Que o nosso coração ele seja como os bereanos. Né? Os bereanos eles eram atentos à palavra, mas também eles eram humildes, submissos, cheios de amor pela igreja e pelos seus pastores. Nós podemos ilustrar essa ideia, né? Por exemplo, quem gosta de futebol, né? Se você junta uma série de bons jogadores, mas sem uma boa direção, sem um bom técnico, o que a gente tem ali é exatamente isso. É um conjunto de jogadores. Para que aquilo forme um time, o que nós precisamos? Precisamos de um bom técnico. Né? Na igreja também é assim. Cada membro ele tem seus dons, ele tem suas responsabilidades, mas o Senhor estabelece limites espirituais para guiar o corpo de Cristo com direção e com cuidado. Irmãos, significa que Deus deve cultivar uma atitude, o povo de Deus deve cultivar uma atitude de confiança, de humildade e de cooperação. Nós vivemos, de novo, né, quando eu falei da crise de autoridade, nós vivemos um tempo que muitos cristãos abraçam o discurso da autonomia. Que, ninguém manda em mim, eu sigo a Deus, não a homens. Mas a Bíblia nos mostra que seguir a Deus implica em seguir a ordem que Ele mesmo instituiu. Cristo governa a sua igreja por meio de homens comuns, chamados pelo Espírito, para exercer cuidado pastoral e essa autoridade espiritual. A submissão à liderança espiritual ela é uma expressão de fé em Deus, não uma mera lealdade humana. Quando você se submeter aos seus líderes, né, você deve se lembrar. Na verdade, não é lealdade a esse homem, é uma expressão da fé que eu deposito em Deus. Submeter-se a presbíteros fiéis à palavra é uma forma de honrar a ordem que Cristo estabeleceu para a sua igreja. E uma coisa muito importante, eu não estou colocando presbíteros em pé de igualdade com Cristo. A nossa autoridade não é nossa, não vem de nós. A nossa autoridade vem dele. Então nós não estamos no mesmo patamar de autoridade. Quando a igreja caminha em submissão amorosa, o trabalho pastoral se torna leve, frutífero e alegre. Por outro lado, quando há resistência, suspeita, crítica constante,
o ambiente espiritual ele começa a se tornar mais pesado. A resistência injustificada à liderança piedosa, ela pode indicar um coração que luta contra essa submissão ao próprio Deus. E aqui eu queria fazer uma aplicação talvez confortável, mas necessária, e que é fiel à Escritura. A palavra de Deus foi clara, nós lemos lá no versículo 17: obedeçam e sujeitem-se aos seus líderes, pois eles zelam pela alma de vocês. Essa obediência, meus irmãos, mais uma vez, ela não é servil, não é cega. É fruto de confiança espiritual. É a confiança que Deus, na sua providência, Ele estabeleceu líderes para o bem do seu povo. É importante dizer algo com clareza e com amor pastoral. Nenhuma relação espiritual ela pode prosperar sem confiança mútua. Quando o membro deixa de confiar na liderança, ele não deve viver em estado de murmuração e resistência. Isso desonra a Cristo, isso prejudica a igreja. E existem alguns caminhos bíblicos e honestos para a gente resolver esse tipo de situação. O primeiro é buscar diálogo. Né? Busque diálogo direto e respeitoso. É o que nós vemos lá em Mateus 18, né? Quando é lidado com a disciplina eclesiástica. Muitas preocupações, às vezes, vão se resolver numa conversa franca. Segundo, isso é muito importante. Se há um desvio doutrinário ou moral comprovado, busque a correção formal com testemunhas, pois a liderança não está acima da disciplina. Nós também somos igreja. Nós também somos povo. Nós também estamos em submissão. A própria Escritura ensina que presbíteros infiéis devem ser admoestados e, se necessários, inclusive destituídos. Como nós lemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versos 19 e 20, que diz o seguinte: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. A liderança não está acima da palavra. Ela está em submissão à palavra. E aqui esse versículo nos deixa claro. Se nós temos presbíteros que estão corrompidos, estão em pecado, cometendo heresias, né? Isso deve ser tratado. Mas nós temos uma terceira alternativa, que é o seguinte: às vezes o problema ele não é infidelidade dos líderes. Nós temos líderes fiéis, mas às vezes nós temos falta de confiança ou falta de disposição para submeter a esses líderes. E aí, nesse caso, nós temos uma última opção, que é o quê? É buscar uma comunidade onde você possa viver em submissão sincera e servir com paz de consciência. E isso deve ser feito com muita tranquilidade, com muita paz, irmãos. Pior do que ficar na igreja e tentar consertar a igreja é ficar ali dentro com espírito de insubmissão, com rebeldia. E isso não é saudável, e a Bíblia não permite. Permanecer em igreja em espírito de insubmissão, criticando, minando a autoridade, resistindo ao governo que Deus estabeleceu, conforme em Romanos 13, versículo 12, versículos 1 e 2, isso não é saudável para a igreja. Essa atitude, ela entristece o Espírito Santo e ela fere o testemunho e a alegria do rebanho. Então nós vemos o seguinte: a igreja, o rebanho, ela tem uma responsabilidade de obedecer, de se sujeitar, em confiança, em amor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que prestar atenção aos nossos líderes. Esses homens que nos lideram são realmente homens fiéis? Cada um de nós tem essa responsabilidade.
Mas, ao mesmo tempo, também temos a responsabilidade. Não é por causa de alguma discordância que eu vou começar a criar confusão, um clima de divisão ou problemas dentro da igreja. Isso não é saudável, isso, inclusive, não é permitido conforme a própria palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez não tenha muito a ver, mas antes de vir para a Ibage, nós passamos um tempo numa igreja presbiteriana. Uma bênção de igreja. Mas existia uma questão que era, eu sou batista. E eu não concordo, por exemplo, com o batismo de crianças. Entendo, mas nós temos a nossa forma de interpretar o batismo. Se eu continuasse ali na igreja presbiteriana, eu teria que me submeter, calado. Apesar da discordância, porque aquela é a doutrina daquela igreja. Eu não poderia me levantar ali. Não poderia ser um presbítero ali. Como é que eu poderia ser um presbítero se eu vou contra algo que é instituído dentro, né, da linha teológica deles? O que é o melhor a ser feito? Sair em amor. Era uma bênção a igreja. Mas nós decidimos por sair. O segundo ponto desse sermão é o papel dos presbíteros. E aí você deve estar imaginando, nosso Deus, que palavra dura, né? Obedecer, sujeitai-vos, né? Você tem que confiar nos seus líderes. Mas agora vem a segunda parte, talvez ela seja ainda mais dura. Qual é o papel dos presbíteros? A segunda parte do verso 17, ela vai dizer o seguinte, olha, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Então, se o primeiro ponto, ele mostra o dever da igreja, este ponto agora ele revela o peso da responsabilidade que está sobre o ombro dos presbíteros. O texto nos ensina que os presbíteros velam pelas almas e o fazem como homens que prestarão contas a Deus. É interessante, por exemplo, minha esposa é professora, e aí de vez em quando ela fala um negócio muito interessante, que é o seguinte: meu Deus, imagina, por exemplo, quando saem aquelas excursões escolares cheias de menino, e uma professora fica responsável por todas. Aí ela fala assim, Deus me livre. Imagina, já é uma responsabilidade demais ser cuidar da minha própria filha, imagina cuidar do filho dos outros. Irmãos, esse, na verdade não é esse, muito maior do que isso, é o peso que está sobre o ombro dos pastores e dos presbíteros. Nós não estamos lidando aqui com filhos de pessoas, nós estamos lidando aqui com filhos de Deus. E nós vamos prestar contas por isso. Então é um grande peso que está sobre os nossos ombros. Os presbíteros, eles não cuidam apenas da estrutura da igreja. Eles cuidam de vidas, eles cuidam de almas. Ou seja, essa vigilância dos presbíteros, esse velar, ele tem um caráter soteriológico, se podemos dizer assim. A palavra velar, ela significa literalmente o seguinte, ficar acordado. Ela é uma forma figurada de expressar, né, o que os presbíteros fazem. Eles são chamados a estar atentos, a estarem vigilantes, guardando o rebanho contra perigos espirituais, falsas doutrinas, contra tentações, contra divisões. Essa é uma vigilância atenta e sacrificial. Pedro vai reforçar esse chamado em 1 Pedro, no capítulo 5, dos versos 1 a 3. Pedro diz o seguinte, olha, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Irmãos, o presbítero, ele não é um ditador. O presbítero, ele é um servo.
Eu falei que a obediência não era por coerção. A obediência era por amor. O presbítero, então, ele não pode ser um tirano. Ele tem que ser um servo do rebanho. Ele não manda por interesse, mas ele lidera por amor. E Tito, no capítulo 1 e 1 Timóteo 3, eles vão nos dar o que o presbítero deve ser. E o presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, não arrogante, apto para ensinar, piedoso, exemplo na sua casa e no trato com as pessoas. A autoridade dos presbíteros ela é derivada e funcional, ela nunca é absoluta, como eu disse anteriormente. O presbítero não pode decidir com quem você se casa, por exemplo. O texto apresenta o governo eclesiástico, na verdade, como um meio de graça, instrumento de Deus para guiar o seu povo em verdade. Resumindo isso, né, o texto quer dizer o seguinte: o presbítero governa com autoridade, mas ele serve com humildade. Ele lidera servindo e não se servindo da igreja. Esse é o tipo de liderança que nós esperamos dos nossos pastores e líderes. A autoridade sem humildade, ela se torna uma tirania. A humildade sem autoridade, ela se torna omissão. Mas quando nós temos juntos autoridade e humildade, isso reflete o próprio coração de Cristo, que é o nosso exemplo de pastor. Deus chama os presbíteros a exercerem ambas, né? Autoridade e humildade com equilíbrio, firmeza e ternura. E é uma coisa que eu gostaria de pontuar, gente. Existe muito mais do que, às vezes, nós vemos no ofício de um presbítero. Há um aspecto no ministério pastoral que ninguém vê. Às vezes, nós vemos o pastor pregando. É a parte visível do nosso ministério. Mas existe uma parte que é invisível. E talvez essa parte invisível seja a parte mais profunda e amorosa de todo o trabalho. Grande parte do pastoreio, ele acontece longe dos olhos da congregação. Vocês nos veem aqui por 1h30 no domingo. Tá? Alguns nos veem, talvez, um pouco durante a semana. E isso pode parecer que o trabalho é pequeno, mas existe uma parte invisível. Enquanto muitos dormem, há pastores orando em silêncio por suas ovelhas. Enquanto a igreja desfruta de comunhão no domingo, há líderes que passaram horas diante da palavra de Deus, buscando de Deus o alimento certo para aquele dia. Enquanto pessoas veem apenas o sermão sendo pregado, Deus vê as madrugadas de oração, joelhos dobrados, lágrimas derramadas, lutas espirituais são travadas em secreto. Há horas de estudo que ninguém contabiliza, visitas que ninguém comenta, aconselhamentos que ninguém presencia, decisões tomadas em lágrimas por amor ao rebanho. O verdadeiro presbítero, ele governa com amor porque ele serve em silêncio, nos bastidores. Aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos um presbítero que não aparece muitas vezes aqui. Vocês me veem muito, eu estou tocando, abro o culto, prego, pastor Cristiano, pastor João. E nós temos ali o presbítero Gleidson. Às vezes, vocês não sabem o serviço que esse homem presta nos bastidores. Às vezes nós olhamos e falamos assim: nossa, Rodrigo faz tudo ali. Teve um dia que eu fiz tudo, né? Toquei, cantei, ministrei ceia, preguei, né? Então existem aqueles presbíteros que a gente vai ver mais. Mas, irmãos, não negligenciem isso. Existem homens que trabalham nos bastidores. Quantas vezes nós precisamos recorrer ao pastor Gleidson para uma ajuda, para um aconselhamento a uma pessoa? Ninguém vê isso. Então nós precisamos parar de olhar apenas para aquilo que é visível e pensar também o que esses homens fazem
no invisível, no secreto, quando ninguém está vendo, ninguém está acompanhando. Só o Senhor está acompanhando isso. E é por isso que o texto vai dizer o seguinte: olha, esses presbíteros eles velam por nossas almas como quem há de prestar contas. O presbítero fiel ele carrega sobre si o peso dessa responsabilidade eterna, não apenas de decisões humanas, mas de vida que Deus confiou aos seus cuidados. Esse é o tipo de governo que Cristo instituiu para a sua igreja, um governo de amor sacrificial, sustentado por oração, por disciplina espiritual, por fidelidade à palavra. O governo da igreja ele é um governo com amor, porque ele reflete o próprio coração de Cristo, o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, né? A gente pode pensar, por exemplo, no caso de um pastor mesmo, como a gente lê na Bíblia, como era, por exemplo, Davi, né? Com as suas ovelhas, cuidando ali das suas ovelhas. Ele não está ali para ser servido, né? Pelo contrário, ele está ali para servir. Ele enfrenta frio, enfrenta calor, sol, ele enfrenta o perigo. Ele não dorme tranquilo enquanto ele sabe que uma ovelha está perdida. Esse é o pastor de ovelhas. Assim também é o presbítero, o pastor fiel. Ele ora por aqueles que se desviam, ele aconselha aqueles que estão aflitos, ele chora com aqueles que choram. Ele luta para manter a igreja unida na verdade. Mas há uma frase no texto que tem um alerta para nós, presbíteros, como quem deve prestar contas. E isso é um grande peso sobre os ombros. Isso significa que o ofício pastoral ele é santo e ele é pesado. Os presbíteros eles não prestam contas a um conselho humano, mas ao próprio Cristo, que é o supremo pastor, e isso exige temor e santidade. Os presbíteros devem se lembrar que a autoridade que eles exercem não lhes pertence, ela é delegada. Eu não tenho autoridade em mim mesmo. No dia que eu deixar de ser fiel às Escrituras, por favor, não me ouçam mais. Me corrijam. Falem com os meus pastores. Porque a minha autoridade não vem de mim. A minha autoridade vem do alto. Eu estou investido de uma autoridade que não é minha. O pastor Cristiano está investido de uma autoridade que não é dele. Pastor João, pastor Gleidson. Essa autoridade vem do alto. Presbíteros são servos, encarregados de cuidar do rebanho que é de Cristo e não nosso. Nós não somos donos de rebanho. Pastores não são donos de igreja, não são donos de rebanho. O rebanho pertence a Cristo e nós servimos a Cristo. Presbíteros devem governar com firmeza e amor, ou seja, não podem deixar de ser fiéis por medo de desagradar, mas devem conduzir o rebanho com amor e com sabedoria. Durante a preparação desse sermão, eu passei por isso. Teve um ponto aqui que eu falei, puxa, como será que as pessoas vão receber isso? Só que eu lembrei, está na palavra. Eu não posso esconder isso de vocês. A nossa função é obedecer e ser submisso. Eu não posso esconder isso de vocês. Essa é a responsabilidade que Deus chama cada um de nós. Se eu deixasse de falar isso, ou colocasse algumas condições, irmãos, obedeçam, sejam submissos, quando vocês gostam dos pastores de vocês. Quando eles falam o que vocês querem ouvir. Aí eu estaria sendo infiel. Então, o presbítero, o pastor, muitas vezes, ele vai falar coisas que não nos agradam, coisas que nos machucam, coisas que nos deixam desconfortáveis. E é exatamente isso que a gente precisa ouvir. Porque esses homens velam pelas nossas almas e eles estão preocupados, meus irmãos, com o seu futuro. É como é que você vai se apresentar diante do Senhor dos Senhores, naquele último dia. Esses homens vão prestar conta sobre cada uma das almas que o Senhor lhes confiou. Esse peso, ele é muito, muito grande.
Para a igreja, isso significa o seguinte: quando Deus levanta homens piedosos, tementes, zelosos por sua alma, nós devemos honrar, confiar e apoiar esses homens. Muitas vezes, Deus vai usar o presbitério para confrontar pecados, corrigir caminhos, e submeter-se a isso, como eu acabei de dizer, não é fácil, mas é uma demonstração de maturidade espiritual. Rejeitar a correção é rejeitar o cuidado de Deus. Uma igreja que ora pelos seus líderes coopera, obedece à palavra pregada com fidelidade, edifica-se em amor e experimenta a bênção do próprio Cristo. E qual é, então, o resultado dessa relação? De uma igreja que obedece e se sujeita, e de homens que lideram com amor e com responsabilidade a palavra. A última parte do versículo 17 vai dizer o seguinte: que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. O autor de Hebreus, então, ele vai terminar o versículo mostrando o resultado natural dessa relação de submissão e de cuidado. A igreja vive com alegria e edificação. Com alegria, quando a igreja é submissa, quando ela é amorosa, quando ela é cooperativa. E gemendo quando há resistência, quando há críticas, quando há rebeldia. Essa é a resposta dos pastores. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, verso 2: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. A alegria de um líder piedoso, meus irmãos, é a unidade da igreja. É o cuidado de cada um de vocês. O autor de Hebreus, voltando à carta, ele diz claramente: quando o presbítero precisa servir gemendo, isso não traz proveito a ninguém. A dor do líder se torna prejuízo espiritual para a igreja. E o sentido disso é muito profundo. Por quê? Uma liderança entristecida é um sinal de uma igreja doente. Mas uma liderança alegre é sinal de uma igreja viva, madura e em comunhão com Cristo. E aí eu gostaria de que vocês entendessem uma coisa. Tá? Para que uma liderança seja alegre, não significa que você tem que bajular. Não significa que você tem que comprar presentes caros. Tá? Basta que você confie e se submeta. Quando a igreja se submete com amor e os presbíteros servem com humildade, o resultado disso é alegria mútua. A igreja se alegra. O governo vai se tornar leve. O ministério se torna frutífero. A igreja cresce em unidade e comunhão. Mas quando há resistência e desconfiança, o texto é claro: isso não vai trazer proveito nenhum para vocês. E aí vocês podem pensar numa casa, Imagina uma casa com muitos filhos, Quando os filhos obedecem aos pais, nós temos um lar gracioso, cheio de paz. Mas quando nós temos filhos desobedientes, rebeldes, isso se torna um peso. Aquela casa se torna uma casa triste. Os pais ficam tristes com a rebeldia dos seus filhos. Da mesma forma, a igreja que vive em harmonia com seus líderes, ela vai experimentar paz, alegria, crescimento espiritual. Mas quando há contendas, críticas e divisões, o espírito é entristecido e toda a comunidade sofre. Irmãos, uma igreja governada com amor é também uma igreja submissa em amor. Por isso, alguns pedidos para vocês. Orem constantemente pelos seus presbíteros, por outros presbíteros de outras igrejas, para que eles governem com fidelidade a palavra. Orem por nós, por cada um de nós, para que nós não percamos a fidelidade à palavra. Submeta-se com alegria para que o governo seja leve. Ame os seus líderes, pois eles velam pela sua alma. Defenda-os contra murmurações injustas. Às vezes a gente ouve muito isso, eu gosto de ouvir o pastor fulano. Quando o pastor ciclano está pregando, eu durmo. Esse pastor aí não é igual ao pastor da internet. Nossa, olha esse pastor da internet. E aí, no dia que você está sofrendo lá na sua casa com algum problema, aquele pastor da internet, ele não vai lá te socorrer. Ele tem o próprio rebanho que Deus
constituiu ele como pastor. Sustente seus pastores com encorajamento, com obediência voluntária. Irmãos, Deus governa a sua igreja por meio, não governa a sua igreja, desculpa, por meio de vozes místicas ou de anjos. A forma como Deus escolheu governar a sua igreja é através de homens comuns que ele levantou do meio do seu povo, chamados e capacitados pelo Espírito Santo. Homens imperfeitos, homens que cometem erros, que têm como objetivo agradar a Deus, zelar por sua palavra e pelo seu rebanho. O Senhor nos deu os presbíteros para cuidar, para ensinar, corrigir e para nos guiar. E Ele nos chamou como povo para responder com submissão e com amor, confiando que essa estrutura foi desenhada pelo próprio Cristo. Não é invenção humana. A própria palavra traz essa estrutura. Uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que a métrica, como nós podemos entender o sucesso de um pastor, não é a quantidade de pessoas no seu rebanho. Aquele pastor deve ser uma bênção, porque a igreja dele tem centenas, tem milhares, às vezes tem dezenas de milhares de pessoas naquela igreja. E essa não é a medida de sucesso. A medida de sucesso é aquelas ovelhas que o Senhor entregou estão sendo bem cuidadas. Um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas, mas estão todas magras, machucadas, ele tem mais sucesso, cuidando dessas 100 ovelhas, do que aquele pastor que cuida de 10 ovelhas, mas estão todas bonitas, todas saudáveis. Essa é a medida de sucesso, a métrica que a gente deveria usar para falar do sucesso do ministério de um pastor. Quando essa relação entre igreja e liderança ela é vivida de forma bíblica, amorosa, o resultado é uma igreja firme, saudável e feliz. Mas quando a resistência, de respeito ou desconfiança, todo o corpo vai sofrer. O testemunho do evangelho, ele é prejudicado. Portanto, irmãos, nosso chamado hoje é para que nós amemos o governo que Deus instituiu. Honremos os nossos pastores, os nossos presbíteros, não porque eles são perfeitos, mas porque o Senhor é quem chamou esses homens para velar pelas nossas almas. E aí eu encerro com uma frase. Se um dia alguém te perguntar, se alguém nos perguntar, por que nós somos uma igreja comum, que a gente responda, porque aqui Deus governa com amor. E nós amamos o governo que Deus nos deu, e nós nos submetemos a esse governo e ao Senhor com alegria. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e nós confiamos em Ti. Porque nós sabemos, ó Pai, que os nossos líderes, na verdade, eles estão debaixo e em submissão ao Senhor. Nós confiamos, ó Pai, no Senhor. Nós confiamos, ó Pai, na forma como o Senhor tem conduzido a sua igreja durante os séculos, Pai. E nós confiamos que o Senhor ainda tem levantado homens fiéis, homens que são fiéis ao Senhor e fiéis à sua palavra. Pai, eu venho te pedir, ó Deus, pelos homens que o Senhor tem levantado na nossa comunidade. Pai, que esses homens continuem sendo fiéis ao Senhor. Que esses homens, ó Pai, não sejam fiéis a outros homens, não sejam leais a outros homens, mas que eles sejam escravos, ó Pai, da sua palavra, que eles sejam escravos do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, levanta mais homens fiéis, ó Pai, nessa igreja, nas igrejas que estão ao nosso redor, em Minas Gerais, no Brasil, em todo o mundo, Senhor. Levanta líderes fiéis, ó Pai, homens que não têm do que se envergonhar, homens, ó Pai, que têm coragem de mostrar o seu evangelho, independente de quem vai doer.
Homens que têm coragem, ó Pai, de mostrar as verdades da Tua palavra. Levanta esses homens, ó Pai. Continuas levantando. Nós confiamos em Ti, Senhor. Porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca falhou, o Senhor nunca falhará. Abençoe a nossa comunidade, ó Pai. Abençoe que nós sempre tenhamos uma liderança fiel ao Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Senhor